Olá, paz do Senhor a todos. Vamos mais um vídeo da série Edificando na Fé. Esse é o nosso vídeo, o vídeo de número 5, que ainda estamos falando na Epístola de Judas, trazendo sempre uma palavra de orientação, uma palavra de ensinamento aos nossos irmãos. Hoje nós queremos ler aqui a palavra de Deus, ainda na Epístola de Judas, justamente no versículo 17, onde o apóstolo diz: vós, amados, lembrai-vos das palavras que foram preditas pelo apóstolo nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos dizia que no último tempo haveria escarnecedores, que andariam segundo as ímpias concupiscências. Estes são os que causam divisões sensuais, que não têm o Espírito. Versículo 17 ao 19 da Epístola de Judas. Nós encontramos nesse texto sagrado a palavra de Deus nos recomendando para que nos últimos dias nós lembrássemos e tomássemos cuidado, porque haveria escarnecedores, pessoas que zombam, pessoas que desprezam as autoridades constituídas por Deus, que no caso, especificamente as nossas autoridades eclesiásticas, da nossa igreja, assim também como as outras demais autoridades do mundo material, do mundo político e etc. Mas aqui especificamente ele está falando sobre a igreja do Senhor Jesus. E por isso ele diz que haveria escarnecedores, pessoas que zombaria, e está tendo muito hoje, meus irmãos, muita zombaria, muitos escárnios, desprezo para com as coisas de Deus, pessoas alterando aquilo ao qual for ensinado, desvirtuando assim os ensinamentos que eles receberam através da denominação a qual eles pertencem. Nós, como pastores, hoje estamos vivendo uma época de extrema dificuldade para ensinar os membros, para orientar a Igreja de Cristo. Cabe a nós, como dispenseiros do mistério do Evangelho, falar do grande amor de nosso Senhor Jesus Cristo, ensinando a igreja, orientando, trazendo uma palavra sempre de orientação. Mas enquanto nós ensinamos, resumidamente uma vez por semana ou duas vezes, o mundo material, através da mídia hoje, através da informação que é muito rápida, ela traz informações distorcidas. Às vezes você se baseia num pregador que aparece e ele de repente ele traz uma palavra ali fora da Bíblia e acaba adquirindo adeptos e fazendo com que essas pessoas se percam no plano da salvação. Então eu quero ficar somente com a palavra de Deus, que diz: mas vós, amados, vós, igreja, lembrai-vos das palavras que foram preditas, foram avisadas pelo apóstolo de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam que nos último tempo haveria zombadores, que andariam segundo as suas ímpias concupiscências, impiedade. A palavra ímpio, ela deriva e também dá-nos a compreensão da impiedade. É praticar aquilo que tudo é fora da direção e do plano de Deus. Existem muitos tipos de impiedade que nos próximos vídeos podemos estar falando sobre esse assunto e mostrando que dentro da igreja de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo está tendo muitos ímpios, pessoas que praticam a impiedade, e essa impiedade está centralizada no desejo que eles têm da sua própria vida material, do seu próprio prazer, onde desfrutam da igreja, vivem diante da palavra, mas não vivem a palavra, e estão envolvidos no mundo secular de uma tal forma que não dá para diferenciar o que é uma vida cristã e uma vida mediana, misturada em dois termos. Uma vida comprometida com as coisas do pecado, com o mundo que está lá fora. Então, diante disso, eu trago essa palavra de orientação aos irmãos, dizendo aqui, porque essa carta de Judas ela nos ensina muitas coisas. Primeiro que ele não queria falar sobre, não era a intenção dele falar sobre a falsidade, sobre a impiedade. Ele disse que estava querendo falar sobre a batalhar pela fé. É isso que ele começa falando aí no versículo 3, para lutar e para se esforçar para conseguir a fé perfeita e adquirir o conhecimento de Deus,
mas ele foi induzido ou foi levado de uma certa forma a combater contra os hereges, a combater contra aqueles falsos que estavam no meio da obra de Deus, atrapalhando o crescimento da obra de Deus. Essa palavra que ele traz é justamente para o povo que estava no seio da igreja, tirando a igreja do seu foco central. Então, aqui agora o apóstolo diz para que nós reconheçamos, lembramos que as palavras foram advertidas, né, através dos apóstolos, para que nós então estivéssemos fixos, seguros e convictos de que nos últimos tempos haveria grandes problemas, né? Fala aqui que zombaria, desprezo e pessoas que andariam segundo os seus próprios desejos carnais, praticando a impiedade e vivendo os seus próprios gostos, seus próprios desejos, impondo as coisas de uma forma terrível no sentido de desvirtuar a igreja do seu propósito. Isso é o perigo de hoje, tirar a igreja do seu alvo. O seu alvo é alcançar a redenção, a salvação e também o arrebatamento da igreja. Nós estamos vivendo tempos de pandemia, tempos de calamidade, de destruições, grandes coisas más estão acontecendo na face da terra, e a igreja do Senhor Jesus, ela está esforçando para ir adiante, batalhando com muita dificuldade, embora isso não pareça para o nosso país, mas por aí sabemos das perseguições que a igreja vem sofrendo através de pessoas más, movidas e inflamadas pelo próprio Satanás. Mas a palavra de Deus, ela nos diz que nós devemos então tomar cuidado com esses zombadores, com esses que desprezam e que têm um apetite sexual e sensual desordenado. Olha, apetite sexual e sensual, sensualidade nos últimos dias de tal forma, eu não posso abrir aqui os meus comentários, pois estamos no vídeo, mas os irmãos entendem e compreendem o que nós estamos dizendo com relação a uma vida diante da obra de Deus, diante da palavra de Deus. E com isso nós queremos sim pregar o reino do Senhor, anunciar que Jesus está voltando para buscar a sua amada igreja. E essa igreja tem que ser considerada como ela é considerada a noiva de Cristo, pura, imaculada e santa. Porque aqui também o apóstolo classifica diretamente dizendo assim, ó, esses, versículo 19, esses são os que causam divisões sensuais, que não têm o Espírito. Aqui o Espírito aparece com letra maiúscula, se referindo ao Espírito Santo. Lembra que Jesus diz que ele iria ao Pai, rogaria ao Pai para que o Pai enviasse um outro Consolador, ou seja, uma pessoa que estaria ou está na mesma altura que ele, para trazer uma palavra de orientação, para fazer lembrar as coisas que ele tinha nos ensinado, e ele estará convosco todos os dias, né? Estará convosco todos os dias, vos fará lembrar as coisas que eu tenho ensinado, certo? E ele também é aquele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, nos ajudando a clamar ao Senhor, visto que as nossas orações às vezes falta palavras para nós colocarmos elas em prática. Meus amados e queridos irmãos, então devemos tomar cuidado com esse comportamento sensual, que é dado, né, sensualidade é o que é dado aos prazeres dos sentidos, né, os gostos pela carnalidade, é o gosto pelo prazer pessoal, né. Tem pessoas que elas sentem prazer às vezes em ter algo mais do que o outro só para dizer para o outro que ele tem. Tem pessoas que gostam de se parecer melhor do que o outro, se fazer melhor do que o outro. Ainda ouvi uma frase esses dias, eu não sei quem disse, mas eu achei muito interessante, né? As pessoas gostam de você ou te consideram até não ter o que você tem ou mais do que você tem. Então elas gostam de você porque elas sempre vê você como uma pessoa abaixo delas. Isso estou dizendo no mundo, né? Na igreja, creio que não existe isso. Entre o povo de Deus não pode existir isso. Então, essa carta do apóstolo Judas, irmãos, ela é muito maravilhosa porque ela nos traz parâmetros para que nós vivamos nesses últimos dias. Ela é uma carta muito especial que mexe com a nossa cabeça, né? Eu acho muito lindo a gente poder estudar a carta de Judas, porque a gente começa a descobrir que estava existindo coisa nos seios da igreja como está existindo hoje. Então,
Como eu estou falando no tema, e aqui eu quero frisar sobre edificar na fé significa você construir sobre bases sólidas. Eu preciso recapitular isso para você. Bases sólidas, biblicamente falando. A sua fé não pode ser apoiada, por exemplo, numa pessoa que amanhã ela vai morrer e acabou. Não. Ela tem que se apoiar em alguém como Jesus, que morreu e ressuscitou. Ela tem que se apoiar no conhecimento bíblico. É claro que nós enfrentaremos questionamentos acerca da nossa fé, porque eu descobri uma coisa e aprendi uma coisa muito interessante. A fé, ela não é de todos. Ela é, para cada pessoa, ela tem um grau e ela tem uma ação. Às vezes a pessoa, ela acredita porque ela precisa acreditar diante de uma extrema necessidade, por exemplo, uma enfermidade. Ela acredita que vai ser curada, Mas se acontecer que ela não for curada, algumas pessoas podem se decepcionarem porque não atingiu o ápice. Mas se ela for curada, então a fé dela vai aumentar ainda mais do que isso. Mas há outros que acreditam, se curar, curou, se não curar, continua, porque ela sabe que é a permissão e a vontade de Deus. Então o importante aqui, já passei quantos minutos? Está dando já mais de 10 minutos. Fica difícil para editar o vídeo, eu preciso parar. Mas eu quero dizer que esse é o nosso vídeo. E o próximo vídeo logo estará aí também, então não perca os nossos vídeos. Edificando na fé, edifica a sua vida. E para resumir, edificar significa construir, levantar, fundar, criar algo em que eu e você possamos se apoiar. Quantos filhos na fé você tem? A sua família se espelha em você? Se você é a esposa, o seu marido tem você como um esteio? E se você é esposo, os dois, um consegue ver no outro as qualidades? Então acredite nisso, tá bom? E confie no Senhor. Essa é a palavra de Deus para os nossos corações. Continue e no próximo vídeo falaremos mais um pouquinho sobre edificando na fé. Receba essa palavra, comente se você quiser comentar, curta os nossos vídeos, compartilhe. Deus abençoe a todos. Grande abraço do vosso pastor Aparecido Gomes. Fiquem todos com Deus. Na paz do Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, abençoa os nossos irmãos que estão nos assistindo e aqueles que também estão ouvindo, que possam aceitar a Ti como Salvador e alcançar a Tua salvação. Coloca a Tua paz, a Tua graça e dá vitória a cada um dos Seus filhos. Assim oramos e assim pedimos em nome de Jesus.